pessoal, agora nesse vídeo nós vamos revisar a parte de custos, certo? E uma parte de contabilidade gerencial que sempre cai no exame. Lembrando que podem cair outras coisas, mas eu percebi que esses assuntos são os que mais são abordados e por isso que eu escolhi eles para estar apresentando para vocês aqui nesses vídeos de revisão. Primeiro, nós temos que lembrar um pouco da nomenclatura básica de custos, porque a prova sempre pergunta quais são os conceitos gerais de custos, ou pede para classificarmos os custos, certo? Os gastos que a empresa tem. Então, o que é que acontece? Eu trouxe aqui os conceitos de cada tipo de gasto e de custos dentro da empresa, para que você possa, sabendo o conceito, ficar mais fácil a resolução das questões teóricas da parte de custo. Esses conceitos que eu trouxe, eu retirei, certo, do livro de contabilidade de custos do professor Eliseu Martins, certo? E aí você pode ter acesso na biblioteca da sua faculdade, né, e dar uma lida nesses assuntos. Bom, vamos ver quais são esses conceitos. Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, certo? Despesa é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, a primeira diferença que nós temos aqui é que o custo está ligado à produção e a despesa visando vendas, certo? Dentro dos custos nós temos o custo direto, que pode ser aquele diretamente apropriado ao produto, e o indireto é que, para que eu possa alocá-lo ao produto, eu tenho que fazer de forma arbitrária por meio de um critério de rateio. Variáveis. Os custos variáveis são aqueles que vão variar de acordo com o volume de produção. O fixo é aquele que permanece o mesmo, independente do volume de produção. Existe ainda a questão dos custos primários, que são a matéria-prima junto com a mão de obra direta, e apenas eles. Os custos de transformação são todos os custos de produção, exceto aqueles custos relativos à matéria-prima. Bom, então eu trouxe aqui os conceitos, sabendo que a prova pode abordar de diversas formas. Ela pode colocar o conceito desses custos e pedir para você relacionar a primeira coluna com a segunda. Pode colocar diversos custos e pedir para você classificar quais são os diretos e os indiretos, os fixos e os variáveis. Mas você, sabendo do conceito, vai ficar muito mais fácil para resolver esse tipo de questão. Mas a primeira questão que nós vamos fazer de custos, da parte mais prática, vai falar sobre o critério de absorção, né? O custo por absorção, que é aquele que vai levar em consideração todos os custos da empresa, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Todos eles vão fazer parte do custo do meu produto, diferentemente de outros critérios de custeio. Por exemplo, custeio direto. Apenas os custos diretos serão alocados ao meu produto. No custeio por absorção, não. Todos os custos, diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, serão alocados. Vamos ver então como é que diz a questão. Uma empresa fabrica dois produtos, A e B. No processo produtivo, a organização incorre em gastos diretos apresentados a seguir. Mão de obra, R$ 5,00 por hora para o produto A e R$ 5,00 por hora para o produto B. Matéria-prima, ela gasta R$10 por unidade no produto A e no produto B, R$ 20,00 por unidade. Ressalta-se que a empresa gasta 1 hora para fabricar um item do produto A e 3 horas para fabricar o produto B. A empresa produz 600 unidades de A e 1.400 de B. A organização ainda incorre em custos fixos indiretos no total de R$ 100.000. Qual o custo unitário de produção dos produtos A e B se a empresa adota a quantidade de unidades produzidas como critério de rateio? Então, primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte: ele diz que a empresa tem os custos diretos, certo? E tem também os indiretos. Certo? No produto A, ele tem como custo direto R$ 5,00 por hora, né, de produção com matéria-prima. Então,
Quantas horas ele passa para produzir o produto A? 1 hora. Então, R$5 vezes 1. Né? Isso aqui é relativo à mão de obra. Mais R$10 por unidade que ele gasta, certo? Com matéria-prima. Para produzir uma unidade do produto A, ele gasta R$10 com matéria-prima. B, né? Ele tem o gasto de R$5 por hora com mão de obra, só que ele gasta 3 horas para produzir um item de B, mais R$20 por unidade de matéria-prima. Esses custos diretos, eles serão diretamente alocados ao meu produto, mas os indiretos e fixos, ele tem um total, né, de R$10.000, de R$100.000. E ele precisa repartir esses 100 mil entre o produto A e o produto B. E ele utiliza como critério a quantidade de unidades produzidas. Certo? Então, o que é que acontece? Ele vai... Nós verificamos na questão que o produto A, ele produz 600 unidades e o produto B, 1.400. Então, o que é que acontece? No total, ele produz 2.000 unidades. E aí ele vai verificar qual é a proporção de cada item no total produzido. Então, ele verifica que A produz 600 unidades num total de 2.000. Então, A representa 30% da produção total, né? 600 dividido por 2.000 vezes 100%. O produto B já vai representar 70%. Então, qual vai ser o total de custo indireto por produto? Né? Custo indireto total. Certo? O custo indireto total para o produto A vai ser de 100 mil vezes 30%, que vai dar 30 mil. E para o produto B, vai ser de 100 mil vezes 70%, que é a participação dele na produção total, igual a 70 mil. Isso aqui, total. Mas por unidade. Eu não posso pegar 30 mil reais e alocar em uma unidade só. Eu tenho que alocar em todos os produtos que eu produzo de A e todos os produtos que eu faço de B. Então, o que é que acontece? O custo indireto unitário, né? Ou seja, por produto, vai ser, no caso de A, vai ser os 30 mil dividido pelas 600 unidades que ele fabrica. E no caso de B, vai ser de 70 mil dividido por 1.400, que é a quantidade que ele fabrica de B, que vai dar por unidade R$50 para A e 50 para B. Então, esse vai ser o mesmo valor. Ah, Nadiele, vai dar sempre o mesmo valor? Não. Nessa questão foi igual, mas aí você precisa verificar se na questão que vai cair lá na prova vai ser igual também. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu utilizei aqui essas porcentagens, veio de onde? Só fixando. É a participação de A na produção total e aqui a participação de B na produção total, certo? O produto A representa 30% de toda a produção e o produto B 70% de toda a produção. E por que eu utilizei a quantidade de unidades produzidas? Porque ele diz que esse é o critério de rateio. Ele poderia utilizar qualquer outro, ele poderia utilizar o tempo de mão de obra, por exemplo, o total de matéria-prima. E aí eu teria que verificar, fazer a mesma lógica, só que com os outros valores. Seja, por exemplo, o valor da matéria-prima, em vez de 600 e 1.400, o meu critério seria os 10 e o 20, né? Que é o consumo de matéria-prima por produto. Então, qual vai ser o meu custo total? Aqui eu vou colocar custo unitário total. Vai ser
esse valor de custo indireto, né? Isso aqui são os custos indiretos, os custos diretos, desculpe, mais os custos indiretos que eu achei aqui de R$50. Por que eu utilizo tanto o custo direto como o custo indireto? Porque eu estou no critério por absorção. Então, eu vou usar esses custos diretos, que foi de matéria-prima e de mão de obra, mais os custos indiretos que eu encontrei por meio do meu critério de rateio. Então, o custo total de A vai ser 65 e o custo total de B vai ser 85. Fazendo essa operação dentro do parênteses da mão de obra, mais os 10 da matéria-prima, mais os 50 do custo indireto. E no caso de B, o tempo aqui de mão de obra vezes o valor, mais a minha matéria-prima, mais o meu custo indireto, 85. Então, esses aqui são os custos totais por unidade, né? Para produzir uma unidade de A, eu gasto 65 e B, 85. Certo? Então, pessoal, vamos então para a próxima questão. Pessoal, a próxima questão vai falar de ponto de equilíbrio. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio. O primeiro é o ponto de equilíbrio contábil. O que é o ponto de equilíbrio contábil? São os custos fixos da empresa mais as suas despesas fixas dividida pela sua margem de contribuição. Esse valor vai me dar a quantidade de unidades que a empresa precisa vender para pagar todos os seus custos fixos e despesas fixas e não ter lucro. Ela também não vai ter prejuízo, mas também não vai ter lucro. Só fazendo aqui o gráfico, é como se fosse assim. Aqui é a quantidade de unidades produzidas, certo? E aqui é o meu lucro. O meu ponto de equilíbrio seria esse valor aqui, certo? Onde eu não tenho nem prejuízo nem lucro, ou seja, eu estou no ponto zero, certo? Esse é o meu ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio econômico, ele vai levar em consideração um lucro que a empresa deseja, certo? Vai pegar o custo fixo mais a despesa fixa e vai verificar o lucro que a empresa almeja ter, certo? Então, o que é que acontece? O meu ponto de equilíbrio econômico já me passa para cima da reta aqui, ó, subindo no gráfico. Ele me apresenta os valores que eu tenho que vender, a quantidade de mercadorias que eu preciso vender para ter algum lucro. E o meu ponto de equilíbrio financeiro, ele é como se fosse o meu ponto de equilíbrio contábil, menos a minha depreciação e amortização. Por quê? A minha depreciação é uma despesa que eu tenho, mas que eu não pago essa despesa. Não é nenhuma saída de caixa, por exemplo. Então, ele vai retirar esse tipo de despesa, considerando apenas os outros custos e despesas fixas que representam de fato uma saída de numerário. Todos eles são divididos pela margem de contribuição. E o que é a minha margem de contribuição? É o preço unitário, né, o preço de vender uma mercadoria menos o seu custo variável. O custo variável, né, o custo para produzir uma unidade da minha mercadoria, do meu produto. Então, eu preciso levar em consideração essas informações para achar o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Então, vamos ver como é que diz a questão. Uma empresa produz um único produto, o qual é vendido por R$50, e os custos variáveis de produção são R$30 por unidade. A empresa possui um total de R$10.000 de custos fixos, sendo que desse total estão inclusos R$2.000 de depreciação, e ela almeja um lucro de R$7.000. A. Qual é o ponto de equilíbrio contábil? B. Qual é o ponto de equilíbrio financeiro? E C. Qual é o ponto de equilíbrio econômico? Bom, pessoal, a questão começa me falando que eu tenho um produto que eu vendo por R$50 a unidade e para produzir eu tenho R$30 de custos variáveis. Então, qual vai ser a minha margem de contribuição? O preço unitário de 50 menos o custo variável de 30, ou seja, 20. Essa informação vai valer para todos os meus pontos de equilíbrio. Então, todos eles serão divididos por 20, que é a minha margem de contribuição unitária.
A letra A pede para eu calcular o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil é aquele que eu pego os meus custos e despesas fixas e divido pela margem de contribuição. Ele diz que a empresa possui um total de 10 mil de custos fixos, né? Sendo que desse total tem 2 mil de depreciação e ela almeja um lucro de 7 mil. Mas para o meu ponto de equilíbrio eu não me importo quais são os custos e despesas fixas. Eu vou colocar todos num bolo só, né? Então, 10 mil dividido por 20, que vai dar 500 unidades. Ou seja, a empresa precisa vender 500 unidades para nem ter lucro nem prejuízo. Ela paga todos os seus custos e despesas fixas, mas fica sem nada no final. Não tem nenhum lucro, mas também não tem prejuízo. A letra B pede para calcular qual ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto de equilíbrio financeiro é esse último aqui, que são os custos e despesas fixas, menos a depreciação ou a amortização, porque não representa nenhuma saída de caixa para a empresa, dividida pela margem de contribuição unitária. Então, os custos fixos da empresa foram de 10 mil, certo? Só fazendo uma observação, a questão fala apenas de custos fixos. Então, entende-se que ela não tem despesas fixas. Mas se ela tiver, você tem que somar, você precisa considerar, certo? Mas a questão só está falando de custos fixos. Menos, no caso, a depreciação. Ele diz que desse total, 2 mil é de depreciação. Então, eu vou excluir esse valor, certo? Então, no caso, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser de R$400. 400 unidades, desculpa. 400 unidades. Certo? E o ponto de equilíbrio econômico é aquele que eu levo em consideração o lucro que a empresa quer ter. Então, ela tem um custo fixo total de 10 mil, mas o lucro que ela deseja ter é de 7 mil, como diz a questão. Então, o ponto de equilíbrio econômico será de 850 unidades, ou seja, ele vai precisar vender 850 unidades para pagar todos os seus custos e despesas fixas e ainda ter um lucro de 7 mil reais. Certo? Então, pessoal, a próxima questão que nós vamos fazer agora e última vai apresentar alguns indicadores financeiros. Bom, pessoal, para essa questão nós vamos olhar um balanço e uma demonstração de resultado, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês o balanço para que a gente possa dar uma olhada e depois a demonstração de resultado. Esse balanço apresenta aí o ativo e o passivo no ano de 2015, certo? Então, o que é que acontece? Nós temos o ativo circulante no valor de 831.770, o ativo não circulante de 5.304.000. Então, um ativo total de 6.135.770. O passivo circulante é de 569 mil. O passivo não circulante é de 317 mil. Então, o total do passivo, né, passivo circulante mais não circulante, 886 mil. O patrimônio líquido é de 5.249.770. Então, o total do passivo mais o PL é a mesma coisa do ativo, 6.135.770. A demonstração de resultado mostra ainda em 2015 que a empresa teve uma receita de 26.150.000 e diante de todos os seus custos e despesas, o lucro líquido final foi de 260 mil. Bom, quais são os índices que o exame geralmente pede para a gente estar calculando? Endividamento, que também pode ser conhecido como estrutura, liquidez, que fala da capacidade de pagamento, e os de rentabilidade, certo? Vamos iniciar pelos de endividamento. O de endividamento, primeiro que nós vamos ver, é a participação do capital de terceiros. Ele é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. E o que é que ele tenta me dizer? Ele vai me mostrar qual é a participação de terceiros dentro do capital próprio, ou seja, se a empresa toma mais recursos de terceiros ou próprios para financiar suas atividades. O capital de terceiros é representado pelo passivo circulante e o não circulante, e o capital próprio pelo patrimônio líquido. A composição de endividamento vai dividir o passivo circulante pelo passivo total. E ele vai me mostrar se a empresa tem mais dívidas no curto prazo que no longo prazo. Nesse balanço que nós estamos vendo,
vamos olhar aí que o passivo circulante da empresa é de 569 mil e o passivo não circulante de 317 mil. Já o patrimônio líquido é de 5.249.770. Então, como é que eu vou armar aqui o meu passivo, minha participação no capital de terceiros? O passivo circulante de 569 mil, mais o não circulante de 317 mil, dividido pelo patrimônio líquido, né, de 5.249.770, que vai dar 0,1688. Certo? É claro que a questão pode trazer aproximado, arredondado. E aí você precisa estar atento a isso. A composição de endividamento vai ser o meu passivo circulante, que é de 569 mil, dividido pelo meu passivo total de 886 mil, que vai dar 0,6422. Quanto mais próximo de 1, significa que a empresa tem mais dívidas no curto prazo, certo? Bom, esses são os principais indicadores de endividamento de estrutura que a prova pode estar cobrando. Bom, pessoal, os de liquidez vão falar da capacidade de pagamento da empresa. Os principais são a liquidez geral, que vai pegar o ativo circulante da empresa, mais o realizável a longo prazo. Não é todo o ativo não circulante, é o ativo realizável a longo prazo e dividir pelo passivo total. E aí, o que é que ele me diz? Vai me dizer qual a capacidade de pagar todo o passivo com os ativos circulantes e o ativo realizável a longo prazo que a empresa tem disponível. A liquidez corrente já vai olhar para o passivo circulante. Por que o passivo circulante? Ele tem mais indicadores analisando ele, porque ele é o mais preocupante para a empresa, porque a empresa vai precisar de recursos agora para poder pagar. E o passivo não circulante ele é menos preocupante porque a empresa pode se planejar para executar o seu pagamento. Então, o índice de liquidez corrente vai pegar o meu ativo circulante e dividir pelo passivo circulante, ou seja, qual o total de recursos que a empresa tem no ativo circulante para pagar as dívidas de curto prazo. O índice de liquidez seca é o chamado de mais conservador. Por quê? Ele é parecido com liquidez corrente, só que ele exclui o estoque. Por quê? Porque o estoque é uma parte de incerteza dentro do ativo circulante. Porque a empresa pode ou não vender todo esse estoque. E aí, qual é a capacidade dela vender? Dela pagar o seu passivo circulante mesmo sem vender todo o seu estoque. E o índice de liquidez imediata é aquele que vai mostrar aquilo que a empresa tem de fato para pagar seu passivo circulante agora, ou seja, o que tem lá no caixa, no banco e nas aplicações financeiras de curto prazo, que nós chamamos de disponível. Bom, para a nossa questão, nós temos que o ativo circulante da empresa é de 831.770. O ativo realizável a longo prazo é esse que está aqui logo abaixo do termo aqui, ativo não circulante. Você está vendo contas a receber no longo prazo? Esse vai ser o nosso ativo realizável a longo prazo. Os demais, nós não vamos considerar investimento, imobilizado, intangível, não. Só o realizável a longo prazo, no que se refere aos direitos a receber. Liquidez, o passivo total da empresa é de 886 mil, certo? Bom, então aqui para a liquidez geral nós temos o ativo circulante de 831.770, mais o realizável a longo prazo de 154 mil, dividido pelo passivo total de 886 mil. Então, o índice de liquidez geral vai ser de 1,11. Liquidez corrente, nós temos o ativo circulante de 831.770 e o passivo circulante que nós já conhecemos de 569 mil, que vai dar 1,46. Liquidez seca, vamos ver aí qual é o valor do estoque. O valor do estoque é de 285.500, então nós vamos pegar o ativo circulante de 831.770 e diminuir o estoque de 285.500 e dividir pelo passivo circulante de 569 mil, que vai dar 0,96.
E a liquidez imediata? Vamos ver qual é o disponível. Nós temos aí o caixa de 43.770 e o banco de 192.500. Duplicadas a receber estoque não é disponível, certo? Então, o disponível vai ser 43.770 mais 192.500 dividido pelo passivo circulante de 569 mil, que vai dar um valor de 0,4152, certo? Então, qual é o próximo grupo de indicadores de rentabilidade que nós vamos ver agora? Bom, pessoal, os de rentabilidade, eles vão verificar qual é o retorno que a empresa está dando por meio do lucro. A margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita com vendas. E ele vai me dizer o quanto essas vendas se transformam em lucro. Nós sabemos que vender não significa ter lucro, né? Porque dessas minhas vendas eu tenho custos e despesas. Então, o que é que sobra? Então, dessa minha receita, desse valor que eu vendo, quanto ele se transforma em lucro? Isso é a margem líquida. O retorno sobre o patrimônio líquido vai pegar o lucro líquido e dividir pelo PL, ou seja, o retorno por meio de lucro do investimento no patrimônio líquido. E o retorno sobre o ativo vai ser o retorno do investimento no ativo por meio de lucro. Vamos ver aqui a nossa demonstração de resultado para conhecer qual é o lucro líquido da empresa. O lucro líquido foi de 260 mil, mas para a margem líquida eu preciso também da receita com vendas, que é também a receita líquida, que foi de 26.150.000. Então, a minha margem líquida vai ser o lucro líquido de 260 mil, dividido pela minha receita com vendas de 26.150.000. Que vai dar um valor bem baixinho, ou seja, 0,0099, certo? O retorno sobre o patrimônio líquido. O lucro líquido nós já sabemos que é de 260 mil. E o patrimônio líquido, vamos ver aí no quadro, que é 5.249.770. Então, 5.249.770, que vai dar 0,0495. E o meu retorno sobre o ativo, o lucro líquido de 260 mil. E o meu ativo total, vamos ver aí no quadro, 6.135.770. Então, 6.135.770, que vai dar 0,04237. Certo, então, pessoal? Bom, é importante que vocês memorizem, né, esses indicadores, porque eles podem cair e muito provavelmente a prova não vai trazer nenhuma fórmula para você tomar como apoio. Já teve algumas questões que ela colocou, né, mas é importante você ter isso memorizado, porque na maioria das vezes ela não vai trazer nenhum apoio para você ter aquela fórmula para só consultar os valores e complementar, certo? Então, é importante que você memorize, que você estude, que você treine, que você pegue alguns balanços e treine aí, certo? O cálculo desses indicadores para que você tenha segurança na hora de fazer a prova. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido. Se inscreva aqui nesse canal, curta a página lá no Facebook, indique para os seus colegas, certo? Esse canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.